Jornal Brasil Central está de volta e nós já retomamos com a bronca do povo, que será o nosso primeiro tema das discussões do dia, no estúdio da RBC-FM, com os colegas sob o comando do Rafael Vasconcelos. Boa tarde para você, Rafael. Boa tarde, Michele Buzon. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, internautas, telespectadores nessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Daqui a pouquinho, novidades sobre o caso Lázaro. A gente vai falar sobre esse assunto que certamente já tem muitos desdobramentos dessa novela que não acabou com a morte, desse criminoso. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso com os maiores analistas de Goiás. Comigo, Jean Lopes. Boa tarde, Jean. Tudo bem? Boa tarde, Rafael Vasconcelos. Eu vou bem, graças a Deus. Boa tarde a Michele Buzon, ao Martiniano Cavalcante. E boa tarde a você, querido telespectador, querido ouvinte, que nos assiste, que nos ouve. Rafael, muitos desdobramentos sobre a questão da CPI, cada vez. Eu sei que a gente vai entrar com mais profundidade nesse assunto, mas cada vez aquela CPI está sendo desmascarada. Hoje foi mais um dia, viu, Rafael? A gente fica até achando graça, dá até vontade de sorrir, de dar gargalhadas, vendo o Renan Calheiros se contorcer, tentando inventar narrativas e ser desmascarado a cada vez que ele interpele ou inquire um dos depoentes que vão até aquele circo, que o pessoal chama de CPI, Rafael. Martiniano Cavalcante, boa tarde, tudo bem, Martiniano? Olá, Rafael, muito boa tarde a você, muito boa tarde a Michele Buzon, boa tarde ao Jean e um abraço para quem nos acompanha pela TV, pelo rádio, pela internet. Vamos lá, eu vejo diferente, você sabe disso, vejo que nesses episódios o que nós temos que buscar compreender são os fatos. Dia desse, inclusive, o Jean disse aqui que o Onyx havia desmoralizado, mostrado a farsa dos documentos que aqueles irmãos, o deputado federal e o funcionário, os Mirandas, lá do Ministério, haviam mostrado. E é o que aparece. Hoje a Simone Tebet ontem mostrou uma fraude no documento apresentado, falsificação no documento apresentado pelo Onyx. Os fatos vão acontecendo e vão aparecendo, não por mérito desse ou daquele que esteja na CPI, mas pelo simples fato de que onde há espaço, as denúncias, os fatos reais aparecem. Apareceram as denúncias de superfaturamento, apareceu antes a negligência proposital e se atribuía apenas ao negacionismo. Depois veio o picaretismo atrás do propinismo. Isso está se consolidando. Não é por mérito do Renan, nem do Aziz, e nem de qualquer outro. É porque os fatos aparecem quando você abre a janela para o sol. E o sol, a luz dos fatos, a luz do dia, é o melhor remédio para o mofo da corrupção que está aparecendo no governo e para o crime de genocídio que está se confirmando claramente ao longo das verdades que aparecem. Narrativa são aqueles comentários que se fazem em relação aos fatos. E os fatos aparecem. Os bolsonaristas se defendem. Os que são oposicionistas atacam e você que acompanha o processo tira a sua conclusão. É isso aí. Então, você que nos assiste, tire sua conclusão. Veja bem, a Simone Tebet, que o Martiniano citou, é uma senadora do MDB. Sabe quem são os comparsas dela, do MDB? Eu vou citar alguns, poderia ficar aqui o resto do programa, o resto da tarde falando. Citar só alguns. Renan Calheiros é do MDB, José Sarney é do MDB, Jader Barbalho é do MDB, Michel Temer do MDB, Eduardo Cunha, aquele que estava preso até pouco tempo atrás, do MDB, Romero Jucá, que já foi pego falando, inclusive, em desarticular governos, em fazer, conspirar contra governos. Sérgio Cabral, o único que continua preso com quase 1000 anos de pena. Eu poderia citar outros do MDB. A Simone Tebet, que apresentou um documento lá que ninguém sabe de onde ela tirou esse documento, pertence a esse grupo de corruptos.
a essa gente que tem 30 anos que corrompe o Brasil, até mais, 40 anos, que faz desse Brasil o seu quintal, que faz do povo brasileiro o seu escravo, que trabalha para pagar imposto para eles roubarem. É essa gente que está querendo usar a CPI para voltar ao poder. É essa gente que o Martiniano apoia.